Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor Sócrates Santos, com a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Vamos lá, então. Lição do primeiro trimestre, né? Nós estamos vendo aí a raça humana, a origem, queda e redenção. Esta é a lição de número 10, vai acontecer 8 de março, neste domingo próximo. Os objetivos são geral e específicos. Os nossos objetivos é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Não quer dizer que nós vamos mudar a cultura na marra, né? Assim, sem a pessoa querer. Mas nós, evangélicos, podemos transformar o nosso modo de ver a cultura com bases bíblicas, né? Aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Objetivos específicos é definir cultura. O que é cultura? Nós vamos aprender nesta aula. Descrever uma cultura denominada pela iniquidade e mostrar o que o Evangelho transforma a cultura. Então, para começarmos, tem aí a leitura bíblica que vocês vão fazer. Está lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo até o 10, né? De 1 a 10. Bom, o nosso texto áureo nos diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Vocês notem que esse versículo aí, ele está grifado a parte converter, como dos ídolos vos convertestes a Deus. Então a cultura hoje, ela está meio que se transformando numa idolatria, não é? Por isso que ela se choca, né, de frente com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos, porque nós não devemos ter outro ídolo, ter outro Deus para adorar, a não ser o nosso Criador, nosso Deus. Nós não podemos adorar qualquer outra obra criada pelo ser humano, ou qualquer cultura, ou qualquer religião, ou qualquer idolatria, ou qualquer comportamento. A gente não pode adorar, idolatrar isso. E o que muitos hoje chamam de cultura está virando, né, nos seus pormenores aí devagarzinho, camufladamente, está virando aí uma idolatria. Então, o que hoje eles estão valorizando aí, os costumes, as crenças, né, os comportamentos, né, as etnias, mas está meio que idolatrando. É por isso que está indo contra a palavra de Deus, porque Deus não aceita segundo lugar na vida de ninguém. Ou você tem Deus como primeiro lugar na sua vida, ou não tem. Deus, ele não precisa de nós. Pelo contrário, nós é que precisamos de Deus. Ele nos fez para deleite próprio. Ele nos criou para adorar a Ele, né? Só que Ele não criou robôs, irmãos. Ele fez um ser humano livre para adorar a quem quiser. Entendeu? Agora, e nós somos criados com um propósito: adorar a Deus. Agora, o ser humano é livre para também não adorar. Nós somos feitos para honrar a Deus, para amar a Deus. Agora, se a pessoa não quer amar, ela está livre também para não amar a Deus. Nós somos livres para acreditar em Deus, mas também somos livres para não crer nele. Você está entendendo? Então, assim, Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele nos liberta, né? A cultura do nosso Deus é uma cultura muito rica, porque ele não é oprimido, né? Não como se diz, ele não nos oprime a nada, não nos constrange a nada, né? Todos os que estão em Cristo, eles são novas criaturas. Não é que a gente mudou, não é que é lei de crente. Tem pessoas que gostam de colocar esses termos. Eu acho até pejorativo, eu acho até uma coisa
ruim. Porque eu não obedeço ao Senhor, eu não procuro me purificar a minha vida, eu não procuro me santificar, não é porque eu estou debaixo de uma opressão, uma lei que ou muda ou vai para o inferno e tal. Eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus e eu aprendi isso na palavra dele, que se eu quiser ir para o céu é uma recompensa que eu estou buscando. Eu tenho que mudar a minha vida, viver de outra maneira. O que é que a palavra santo significa? Separado. Separado do quê? Das coisas deste mundo, do pecado, da idolatria, da feitiçaria, da pornografia, sabe? Da prostituição, da lascívia, da cobiça, da inveja. Separado. Santo é isso. Então, santo, né? Imagem de escultura não quer dizer que é santo. Ali é só um pedaço de barro, é só um pedaço de madeira, de gesso. Mas santo é aquele que é separado, que vive uma vida diferenciada dos outros. Certo? E a nossa verdade prática, em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas. Todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo, mas todas elas, então, estão, querendo ou não, entram em rota de colisão com a palavra de Deus, tá vendo? Não tem culturas inocentes, tá? Todas as culturas têm um quê de provocação, tem um quê de questionamento. Vai de encontro ao que a Bíblia diz para nós não fazermos, para nós não cometermos tais atos. E a cultura, ela vem dizendo, não, normal, pode fazer, que é cultura. Só que tem uma cultura, por exemplo, que o Senhor Deus, ele por algum tempo, ele permitiu, não aceitou, mas permitiu que o homem, ele, lá nos tempos antigos, tivesse várias mulheres. Isso começou com os reis, né? Que tinham aí sua rainha e ainda mais suas concubinas, ou seja, 500, 600 mulheres à disposição do rei, né, no seu harém. Na hora que ele quisesse, estavam à disposição dele. Mas Deus permitiu isso, não é que ele aceitou, e não é que é uma norma um homem ter várias mulheres. Isso chama-se poligamia. No Brasil, isso é no Código Penal, isso é crime no Brasil. Você não pode casar legalmente com duas mulheres no Brasil. O que acontece muito no Brasil é que você, às vezes, você vê casos de pessoas que casam legalmente com uma e mantêm 3, 4 mulheres fora do casamento, ou seja, amigados, amaziados, mas casado mesmo no papel você só pode com uma, né? Até mesmo isso é lei no Brasil. Agora, isso foi permitido, ou seja, a cultura daquela época dizia o seguinte, do mundo árabe, do mundo onde aconteceram, onde viveu aí os reis, né, da época de Israel. O que é que diziam lá? Que o homem, ele pode ter quantas mulheres ele puder sustentar por igual. Então isso quer dizer que só quem tinha grandes posses poderia ter 2, 3, 4 mulheres. E os reis tinham 500, 600 concubinas, né? Muitas mulheres. Mas o rei podia, o rei tinha condições para isso. Mas o que eu quero dizer é que isso era uma cultura que Deus não aceitou, porém permitiu. Agora, se você for ver toda a história, toda a família que era poligâmica deu problema. Toda. Você quer ver um caso aí bem conhecido de vocês? É o nosso patriarca, Abraão. Abraão, ele era dessa época, onde se a mulher, né, a cultura de Abraão, né, ele tinha a seguinte cultura, que se a primeira mulher que ele casasse não desse filho a ele, ele podia contrair um outro casamento e ter uma outra esposa, uma segunda esposa, para poder gerar filhos a ele, para não morrer ali a sua descendência.
Então, ele recebe uma promessa de Deus, não espera a promessa cumprir, se apressa, e a mulher dele mesmo oferece, olha, se deita com a criada, com a Agar, e nós vamos ter o nosso filho de todo jeito, né? Use-a como uma barriga de aluguel e nós vamos ter. Então, ela passou a ser esposa dele, certo? Contraiu, né, mais outro matrimônio. O que é que acontece? Aconteceu toda essa confusão que depois os filhos cresceram, depois veio a bênção e Sarai também teve seu filho, Isaac. E Ismael e Isaac conviviam juntos e a mulher começou a dizer que ela era melhor, porque ela teve o filho primeiro, que o filho dela é isso, é aquilo, e começou a afrontar sua senhora. Então, o que é que aconteceu com isso? Ela disse a Abraão, olha, se livre dessa mulher, que eu não quero mais ela aqui. Do seu filho também não quero mais vê-lo. Resultado, Abraão teve que mandar Agar embora com o seu filho, que é Ismael, nos braços, e no deserto quase ela morre, porém, você sabe, Deus ele é justo, né? Então a criança e nem a mulher não tiveram culpa. Então, ali estava também a semente de Abraão. Então, Deus poupou a vida dela e de Ismael, e ele fundou uma grande nação. Teve também 12 filhos, esses filhos também formaram 12 tribos. Ou seja, hoje é uma das religiões que mais cresce no mundo, são os ismaelitas, ou seja, a geração vinda de Ismael. Ou seja, os ismaelitas hoje fundaram, né, hoje são conhecidas como a grande religião islâmica, vem de Ismael. Então gerou todo esse, no mundo todo ela mata cristãos, né? É uma religião que cresce assustadoramente, né? O islamismo, né? E muitos países aí é porteira fechada, só são islâmicos e não aceita entrar não aceitam adorar a outro Deus, não aceitam outra religião no país, e quem falar de outra religião é morto, assassinado, né? Degolado, enforcado, queimado. Então, assim, gerou um grande problema, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as culturas, porque Deus, ele permitiu, não é que ele aceitou. Agora, todos os casamentos que foram poligâmicos, deu problema. Quer ver outro exemplo? Eu dei o exemplo de Abraão, tem também o exemplo de Jacó. Né? Jacó teve aí 3 ou 4 esposas. Por isso que ele teve esse tanto de filho. E os filhos não eram, né, todos de uma só mãe. Eram 4 de uma, 3 de outra, e foi assim. Então, o que acontece? Ele teve um filho que ele amou mais, que é o filho da mulher que ele amava de verdade, que ele lutou para casar com ela primeiro, foi Raquel. E o filho que ele teve com Raquel, José, ele amava muito a José, e isso suscitou o ciúme dos seus irmãos por parte de pai, que eram filhos de Lia, né, da sua a empregada, né, Zilpa, e aí por diante. Então o que acontece? Casamentos poligâmicos, ou seja, todos deram problema. Você sabe o que aconteceu com a história? Eles tentaram matar José, José foi para o Egito, lá também foi preso, foi por um crime que não fez, é claro, mas depois veio a ser governador do Egito e eles vieram comprar comida na mão daquele irmão que eles tentaram tirar a vida e que venderam, né, como escravo. Vocês sabem da história. Ele perdoou os irmãos, trouxe o pai para morar no Egito, a família toda veio para o Egito e viveu ali até a sua morte. Então o que acontece? Não tem um final feliz, ou seja, dá muita briga, dá muito problema. Por isso que o casamento ele é um homem e uma mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher. Não falou várias, porque dá problema. Então a cultura atrapalha. Ela pode até parecer inocente, mas não é.
ela pode até parecer inofensiva, mas não é, né? Então vamos lá. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser neutra ou inofensiva. Todas elas têm contaminação pelo pecado de Adão. Ou seja, o pecado está dentro de todas as culturas. Todas as culturas são pecaminosas e têm pecado junto, porque nós somos. A cultura é feita pelo homem. O homem é pecador. Como é que a cultura não seria contaminada pelo pecado também? Claro que é. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra. Hoje, a cultura passa a ser as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais do homem. Então, hoje nós temos a cultura musical. Quantos estilos não tem? Nós temos aí as culturas alimentares. Tem pessoas que são veganos, tem pessoas que comem carne, tem pessoas que não comem certo tipo de comida, ou seja, tem vários tipos de cultura. E na cultura, ela pode ser definida também como uma maneira que uma nação encara as demandas e reivindicações divinas, ou seja, Levíticos 20:23 diz: "E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles." Ou seja, tem coisas que o Senhor não tolera. Então, assim, como era o culto de Baal? Se vocês estudarem, forem pegar no pé da letra o culto aos Baalins, a Baal, a Azerá, uma sacerdotisa de Azerá, ela tinha que, no culto lá, no ritual, ela tinha que se deitar com 15 homens, 20 homens. Quantos forem ali participar do ritual, tinha que se deitar com essa mulher. A sacerdote, ela virava uma prostituta com todos os homens ali. Ou seja, se tivesse doença, passaria para todos. E aquilo, ou seja, um pecado atrás do outro. Mas era uma cultura. Eles eram uma religião, eles adoravam a Baal. E o que aconteceu com isso? Uma sacerdotisa de Azerá, de Baal, casa-se com um rei israelita. Vocês sabem o que aconteceu, né? É o caso aí do rei Acabe. Casou-se com uma sacerdotisa de Azerá, ou seja, de Baal, que é Jezabel. Sabem aí a desgraceira toda que foi? Ela perseguiu os profetas de Deus, mandou matar todos ao fio da espada, né? Perseguiu Elias. Então, olha, uma série de coisas que a gente aqui não cabe nem explicar tudo, que não dá tempo. Porém, eu quero só que vocês entendam que não há cultura inocentezinha. Não há. Todas estão contaminadas com o pecado, porque a cultura é gerada pelos costumes, pelas etnias, pelas raças, pelas religiões, que são humanas, ou seja, criadas pelo homem. Se o homem é pecador, a cultura também tem traços de pecado dentro dela, certo? Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus transmitido por Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Lá, Romanos 1:18-25, olha. Eles começaram a adorar o quê? Eles viram tantos exemplos de livramentos de Deus mesmo, através de Moisés, não foi? Eles atravessaram um mar a pé enxuto. Onde é que já se viu isso? Né? Deus fez caminho no meio do mar. Irmãos, isso é lindo demais. Isso é poderoso demais. E quando chega do outro lado, eles estavam com sede. Através de Moisés, Deus fala com Moisés: olha, joga um graveto aí na água. A água era amarga, não podia beber. A água se tornou doce. Estava com fome. Moisés clamou a Deus. Deus falou: olha, vai vir do céu o pão.
está com sede, toca nessa rocha aqui que vai sair água, no meio do deserto, no meio do nada. Agora, Moisés subiu ao monte, passou 1 mês e 10 dias, ou seja, 40 dias orando, buscando a Deus, e Deus lhe deu os 10 mandamentos, ou seja, a lei, e ele trouxe. O pessoal passou 1 mês e 10 dias, já pensou que o homem de Deus já havia morrido, ou seja, Moisés não voltaria mais, e fizeram o quê? Um grande bezerro, né? Derreteram seus metais, ouro fundido, fizeram um grande bezerro de ouro e começaram a adorar. Ou seja, eles adoram a criatura. O que é aquele animal? Um símbolo, né? O bezerro de ouro, ele foi um símbolo de uma cultura idólatra, ou seja, eles estavam adorando aqueles que eles conheciam. Quem é que nunca viu um bezerro no pasto? Eles criavam isso, eles criavam animais, gado, né? Então eles fizeram a imagem de um animal e começaram a adorar, ou seja, adorando a criatura ao invés do Criador. Daqueles que deixaram o Deus que abriu o mar para eles passarem para adorar um animal. O que é que esse boi fez por eles? O que é que um bezerro de ouro ia poder fazer por eles? Nada. Mas é a cultura, né, da impaciência, de não esperar, de querer tudo para ontem, né? E eles pensaram que Moisés estava morto e aí agora pronto, já esqueceram tudo aquilo que Deus havia feito por eles lá no Egito e fora dele. Então, irmãos, é muito complicado isso. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas, né? Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção, até mesmo o infanticídio. Então, hoje tem culturas por aí que é normal matar criança, é infanticídio. Oferece criança em holocausto, mata criança em rituais de magia negra. E isso é uma cultura, é normal sacrificar um filho. Olha o que é que uma cultura pode fazer. Os índios brasileiros, agora recentemente, a ministra Damares, que é uma ministra do meio ambiente e da família, né, direitos humanos, aliás, ela estava dizendo que os índios, até pouco tempo, quando a índia tinha o seu filho, ele era levado para a floresta, colocava o bebê em um ninho feito de cansanção, aquilo de urtiga, então aquilo queimava, né? Ardia. E isso tudo para provar que o menino, se ele sobrevivesse, seria um grande guerreiro. Se não, ele não prestava para sobreviver, ou seja, para viver. Porque ele foi fraco, né? E não sobreviveu a uma noite na floresta sozinho. Isso é uma cultura indígena. Porém, a gente sabe muito bem que uma criança não vai saber se defender de lobos, de leões, de tudo na floresta. De onça, né? De cobras. E isso é um infanticídio, né? Isso é uma brutalidade feita pelos índios, né? E que eles consideram como cultura. Agora, onde é que a Bíblia diz isso? Jesus foi o primeiro a abraçar as criancinhas e disse: vinde a mim, todas as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Como é que Deus está nesse negócio? O índio pegar um filho e colocar num berço feito com urtiga, deixar ali a noite toda, no meio do nada, no meio da floresta, com fome, com sede e com frio, arriscar um animal chegar e devorá-lo. E no outro dia ele voltava cedo. Se o filho tivesse vivo, beleza. Se tivesse sido comido por alguma coisa, porque não era para viver. Ou seja, eles acreditavam que esse menino
as divindades aí levaram esse menino embora para não atrasar o desenvolvimento ali da tribo. Então é muito difícil você perceber os pormenores, mas toda cultura há pecado dentro delas, né? Como, por exemplo, deputados aí até pouco tempo atrás fizeram um projeto para legalizar a prostituição como uma profissão. Todos sabem que a prostituição ela é uma forma de comércio. É uma venda do próprio corpo. Ou seja, a pessoa negocia, se é tanto a noite de prazer e tal, de sexo. E é tanto. Meu corpo eu vou vender para você por tanto. Esta noite meu corpo é seu. Então, a prostituição é um pecado que Deus abomina, muito antigo, praticado desde os primórdios, desde quando o mundo é mundo. Mas ele entra em choque com a Bíblia, que diz que a prostituição é pecado e se você não se arrepender dele, não sair dele, você vai para o inferno. A Bíblia não fez você para ficar vendendo seu próprio corpo, se deitando com A e B, com todo homem que encontrar, com toda mulher que encontrar. Deus não fez o homem para isso. O corpo nosso, ele não é nosso, é de Deus, e ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, ele não é para ser vendido, explorado, né, maltratado. Então, a mulher não é objeto para ser vendido. Então Deus ele entende isso. Ele fez a mulher com tanto carinho, tirou ali da costela de Adão, né, sua mulher, sua esposa, e fez isso não para que ela vendesse o corpo para ninguém, mas fez isso para ela ser uma ajudadora, uma mulher honrada, ter o seu próprio marido, o marido ter sua própria mulher. Foi para isso que Deus constituiu a família. E onde é que está o propósito das famílias dentro da prostituição? Não tem. Você pode olhar. O que há mais hoje no mundo são mães solteiras, porque fruto da prostituição. O que há hoje é filhos criados por avós, fruto da prostituição. Ou seja, e aí agora esta criança criada sem pai, porque o pai pode ser qualquer um, ela nem sabe, a mãe nem sabe quem é o pai. E ali agora o pai, como não sabe quem é, também não vai pagar a pensão. Essa criança vai ser criada de qualquer maneira. O Estado vai ter que entrar para cuidar da educação, da saúde dessa criança. A mãe vai receber uma ajuda, que é o Bolsa Família. E tudo isso a pessoa vai ficar nas costas do governo. Isso é ruim para todo mundo, inclusive para o Brasil. Porque é mais um pai, um filho sem pai e uma mãe que vai criar este filho sem ser dentro de uma família. Ou seja, então, tudo isso, irmãos, é uma bola de neve muito grande que vai crescendo e vai somente causando destruições. Ou seja, os sociólogos entendem a cultura como algo livre, libertino, que pode tudo. E não é assim, não. A Bíblia tem normas e regras. A Bíblia te ensina que existem coisas que Deus diz sim, mas também existem coisas que Deus diz não. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas tem coisas que não vai me edificar. Então eu tenho que reter essas coisas. Eu não posso praticar aquilo que vai me prejudicar e que é contra os princípios de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, 2 Timóteo 3,16. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Está vendo a palavra? Qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, pensa bem aí. Nós temos hoje a cultura da dança. E nós temos aí, isso não é nenhum preconceito com o ritmo, né? Eu não tenho nada contra o ritmo. Inclusive, eu acho legal a batida do funk. Mas a dança, num baile funk, ela é totalmente pornográfica, ela é totalmente sensual, provocante, roupas
super curta, mulheres seminuas e o tanto de moças que vão para um baile funk e engravidam lá, porque fazem sexo lá mesmo, dançando no próprio baile. Ou seja, é uma cultura satânica maligna, a cultura do baile funk, da dança do funk, que ela é muito sensual, ela é devassa, ela é uma dança imoral. Onde é que está o louvor aí, a glória de Deus aí? Uma pessoa dançando funk? Não tem. Então, eu não posso aplaudir uma coisa dessa. Me entenda, irmãos, o ritmo funk não tem problema nenhum. Agora, olha as letras do funk. Você sabe por que existe o funk proibidão? Porque é proibido. Fala mal de policial, de juiz, da própria mulher, bota a mulher lá embaixo. Proibidão é porque só fala putaria, sacanagem, né? Só fala indecências. Por isso que é chamado proibidão. É o funk proibidão. Ou seja, é proibido ouvir uma porqueira dessa, que é tanto nojo, é tanta, sabe, é tanto lixo que tem na letra, que é proibidão mesmo, né? Mas existe quem goste. E é cultura. Vai falar contra, você está sendo racista, preconceituoso contra o funk. O funk tem a sua origem em favelas. Ele é ele inicialmente criado a batida por pessoas que não tinham instrumentos, então foi com latas, com tudo isso, e foi criando a batida. Hoje é tudo eletrônico e tal, porém a cultura está lá, é pecaminosa, é satânica, as danças são imorais, ou seja, eu não quero isso para minha família, isso não edifica, eu não quero isso. Então eu digo não ao ritmo funk, mas ao baile funk, à dança funk. Eu digo não. A letra funk é totalmente imoral. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Ou seja, a nossa cultura é a agricultura mesmo, é cultivar. Vem de cultivar. Mas o que eles cultivaram, além de plantas e legumes e frutos e sementes? Por causa da queda humana, passou-se a trabalhar então a cultura, se nós não tivéssemos caído em pecado, seria a extensão da figura divina, ou seja, Deus fez o homem reto, mas este se meteu em muitas estultícias, está lá em Eclesiastes 7:29. Então, por causa disso, por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus, ou seja, toda a cultura hoje ela vai de encontro à palavra de Deus, porque a cultura ela quer dizer o seguinte, olha, é um povo pensa assim, então este modo de pensar está certo. Você veja, irmãos, que a cultura negra, por exemplo, ela é muito forte no Brasil porque vocês sabem a história que aconteceu com os negros, que eles foram trazidos da África para aqui para o Brasil para serem escravos. E os negros de hoje, todos eles se vitimizam por causa disso. Então hoje tem uma cultura de vitimismo. Esses negros de hoje não passaram, não sofreram nem a metade do que os negros da costa que vieram para cá da África, os africanos que começaram aqui, que vieram ser escravos aqui, passaram. E hoje eles se vitimizam. Querem cota para entrar nas universidades, porque a universidade é só para branco, ela não abre as portas para o negro. Não. O negro, eu acredito na humanidade, no homem, eu acredito muito nisso.
que Deus nos criou de maneira perfeita. Então, todos nós somos capazes de fazer um concurso, passar, de estudarmos e obtermos uma boa nota, seja nós de qualquer raça, qualquer cor, qualquer etnia. Então não precisa de cota. Já é o próprio preconceito é a cota para negros em universidades. Isso aí já é um preconceito. Porque está dizendo para você, olha, negro, você está entrando aqui porque eu estou te dando chance. Não porque você concorreu a pé de igualdade com o branco lá. Está entendendo? Então, assim, para mim, a cota já é uma forma de discriminação, de preconceito. Eu, Sócrates, se eu sou negro, eu não entraria em universidade por meio de cota, não. Eu procuraria entrar junto com todos os outros, por mérito. Bom, como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Vocês sabem o primeiro homicídio que teve, né? Que foi um irmão que matou outro, né? Caim matou Abel. Depois disso, isso virou também uma maneira cultural de resolver as coisas. Nasceu assim os pistoleiros, nasceu aí os homicidas, né? Se você tem algo para resolver com alguém, eu vou tirar a vida dele que aí eu resolvo. Quer dizer, olha, você vê, olha a ideia da pessoa. Então a cultura do homicídio. Hoje se mata por qualquer coisa. A pessoa assalta, me dá seu tênis, pá, atira na pessoa. Quer dizer, a vida da pessoa valeu um tênis. A vida humana hoje está valendo menos que um cigarro. Então, teve o caso também de Lameque, né? Que ao matar 2 homens, sem motivo algum, ele tirou a vida de 2 homens, e aí escreveu um poema ainda, comemorando a façanha dele, Lameque. Lameque era neto de Caim. Então, uma cultura dominada pela iniquidade. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança, né? O que dizer? Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. Então tem pessoas aí, hoje o movimento feminista, por exemplo, que diz, olha, o corpo da mulher dela, ela faz dele o que quiser. Ó, mais uma vez a cultura aí. Feminista é aquela mulher que se diz autossuficiente, que não precisa de homem nenhum, que não precisa de ninguém. Ela pode se relacionar com quantos homens quiser. Quando ela engravida, no outro dia, ela toma uma pílula abortiva. Ou seja, cada vez que ela engravidar, ela vai matar uma vida inocente. E ainda luta. Vai em campanha, em rua, se veste de verde e amarelo e vai para as ruas dizer, olha, queremos o aborto, o direito de poder abortar. Ou seja, você tirar uma vida inocente que não tem como se defender. O aborto, ele é um dos piores crimes que uma mulher pode fazer na vida. Também tem a eutanásia, que é você matar alguém a pedido da própria pessoa para que ele se alivie de uma dor, de uma coisa. Então, essa cultura hoje, nós temos hoje a cultura do bullying, que é você fazer críticas, né, pesadíssimas nas redes sociais, publicamente, chamar as pessoas de apelido que elas não gostam, debochar disso, né, publicar isso, tirar fotos, filmar a pessoa, ridicularizar a pessoa. Isso é chamado bullying. Então é uma cultura, a cultura
da indiferença ao próximo, ou seja, a cultura do desrespeito. Enquanto Deus nos chama para nós respeitarmos, amarmos uns aos outros. Olha, irmãos, é um versículo, eu não tenho aqui o endereço, mas é um mandamento, é do próprio Jesus. Ele, nos mandamentos, tem amar o próximo como a si mesmo, né? Mas como tem os suicidas, pessoas que não amam a si mesmo, Jesus alterou esse versículo e disse assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Porque aí não tem desculpa, Jesus ele é santo, ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso, ele é Deus. E não tem como você amar alguém como Jesus de forma errada, não tem. Tem pessoas que não têm amor a si próprio, então amar ao próximo como a si mesmo, tem pessoas que não amam a si mesmo, é capaz de pegar um revólver e colocar na cabeça e puxar o gatilho. Então por isso que Jesus alterou esse mandamento. A cultura do erotismo é aquilo que eu falei para vocês. Olha só esses dados. O Brasil tem em média 70 bebês nascidos de mães adolescentes entre 15 a 19 anos. Isso, dados da ONU. Então o Brasil tem 11 milhões de mães solteiras. 11 milhões de mães solteiras, irmãos. Crianças que estão grávidas de outra criança. A televisão e a internet influenciam isso. Adolescentes e crianças a iniciarem a sua vida sexual muito mais cedo. Quer ver um exemplo aqui de que a televisão influencia a internet também? A novelinha Carrossel. Isso é uma cultura no Brasil. A cultura televisiva, ou seja, de novelas, que é uma mentira que dura 6, 8, até um ano. As novelas de hoje, como o Carrossel, por exemplo, incentivam crianças a namoro. Vocês lembram lá que o Cirilo, apaixonado pela Maria Joaquina, e olha a humilhação que aquela menina fazia com ele por ser negro, por ser pobre, discriminava, era preconceituosa com ele. E no final da novela se apaixona pelo negro que ela tanto zombava e quer mais influência do que isso? Quer dizer, a minha filha e a sua filha que assiste diz, olha, eu posso namorar também, o Cirilo, o menininho apaixonado pela menininha Maria Joaquina, eu também posso. Então, você vê hoje adolescentes chegando para a mãe e diz, mamãe, eu posso namorar com fulano de tal? Que menina que é isso? Que namorar o quê? Eu vi eu vi na novela Carrossel. Na internet tem aí os youtubers que são terríveis para as crianças, né? E influenciam de maneira negativa adolescentes a iniciarem sua vida sexual mais cedo. Quer ver outra cultura? Nudes. O que é o nudes? Você fotografar partes íntimas suas e mandar para uma pessoa. Pensa bem, que satânico que é. Então o celular está sendo usado como instrumento de pornografia através das redes sociais, irmãos. Antes, pessoas aí que hoje têm seus 60 ou 70 anos, a pornografia só era vista em revistas, em filmes comprados em loja, não era nem na televisão. Ou, se fosse na TV, passaria lá para 2, 3 horas da manhã, onde criança nenhuma poderia estar acordada ainda para assistir. Hoje, as novelas da Globo, dessa Globo lixo, passam cenas eróticas sexuais 7 horas da noite ou 6 horas da noite, 9 horas da noite, onde tem milhares e milhares de crianças assistindo junto com suas mamães nos seus lares. Ou seja, a cultura do erotismo.
É tão terrível isso que hoje crianças não estão mais querendo ser crianças. A criança já está querendo ser adolescente. Aí você olha para o adolescente, ele, não, eu já quero ser jovem. Você vai para o jovem, ele diz, não, eu já sou adulto. Você está entendendo? Aí criou-se outro preconceito, a cultura do quê? Da promiscuidade. Casamento foi logo banalizado, para que casar? Namoro? O namoro bíblico, o namoro permitido por Deus, irmãos, hoje passa longe. Hoje não se namora mais. Hoje a mulher conhece um homem, o homem conhece uma mulher e vão para a cama fazer sexo no primeiro encontro. Ou seja, namoro de mãos dadas e beijinho, acabou. Eles até mudaram o termo de namoro. Namoro é um termo tão bonito, agora é ficar. Ou seja, prostituição na cara. A cultura da prostituição aí, gente. Disfarçada de cultura, né? Ah, mas os tempos hoje são outros. Que tempos são outros? Desde quando moralidade tem questão de tempo? As coisas certas mudam com o tempo? Aonde? O errado, para mim, vai ser sempre errado. Pode passar 1000 anos. E o certo, para mim, vai ser certo. Pode passar 1000 anos que o que é certo, ele nunca vai estar como errado. Não. Agora, a cultura hoje quer transformar o errado como certo e o certo como errado. A cultura do consumo irrefreado, ou seja, desenfreado. Hoje as pessoas, como antes, na época do dilúvio, casavam-se e davam-se em casamento, as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento, ou seja, está virando a cultura do consumismo. Eu quero ter o que eu não preciso, né? Pô, irmãos, nós vamos colocar assim na lógica. Nós somos centopeias, nós temos quantos pés? Que eu saiba, nós somos seres humanos e nós temos apenas 2 pés. Agora imagina quantos pares de sapato uma mulher tem, um homem tem. Será que nós precisamos daquilo tudo mesmo? Aí tem um evento, ou vou comprar um outro sapato que combina com tal calça. Não precisa isso. Na verdade, sapato não precisa combinar com nada. Sapato é sapato. Mas nós temos a cultura do consumismo, ou seja, eu não preciso daquilo, mas mesmo assim eu vou consumir. Eu não necessito daquilo, mas eu preciso ter. Ou seja, o que é necessário mesmo para a nossa vida, irmãos, é comida e bebida, sabe? Vestuário, dentro do equilíbrio, mas 5, 6, 10 pares de sapato é um absurdo. Enquanto tem pessoas que não tem um para calçar, você tem 10 pares. Você não é centopeia, você não tem 10 pés. Ou seja, consumismo. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz, naquilo que não é pão. E aí está aí a miséria, famílias endividadas, né? O evangelho transforma a cultura? É possível, irmãos? Claro que é. Claro que é. Jesus ele nasceu num contexto cultural. Todos nós vivemos dentro de uma cultura ou fazemos parte dela. Jesus nasceu dentro de 3 culturas. Quais são elas? A cultura judaica dos judeus, a cultura grega e a cultura romana, que os romanos quem governava Israel naquela época. O que dizia essas culturas? Na cultura judaica, que Deus mandaria um libertador, um Messias. Só que a cultura judaica era uma cultura de portas fechadas. Eles não queriam que
que o reino de Deus fosse para todas as pessoas, não. Jesus chegou e não fez acepção de pessoas. A cultura judaica fazia acepção de pessoas. Era fechado. Nunca que uma pessoa que não era judia poderia fazer parte da religião judaica. Nunca. Para você fazer parte da religião judaica, você tinha que ser um judeu. Hoje, para nós, todas as pessoas são bem-vindas numa igreja evangélica. Seja ela de que cor for, de que país for. Sabe? Nós não fechamos a porta para ninguém. O reino de Deus, ele foi comprado com preço de sangue e foi para todos. Olha só o que é que o Senhor Jesus nos manda fazer. Ide por todo o mundo, escute, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Por todo o mundo. Ou seja, todos os países, raça, povos, nações, todas as culturas. Vá, prega. Eu morri por todos vocês. Todos. Sem exceção de nenhum. Morri por todos vocês. Olha que coisa linda. O evangelho, ele não discrimina ninguém, mas a lei judaica discriminava. Quantas vezes criticaram Jesus por andar em lugares que tinham prostitutas, pregando a palavra de Deus? Jesus estava ali pregando. Tanto que Maria Madalena seguiu a Jesus, largou a prostituição e foi ser uma serva. A religião grega, os gregos adoravam a si mesmos. Jesus, sendo Deus, ele não se usurpou o direito de ser Deus. Quando ele esteve aqui na terra, ele sempre disse: estou aqui fazendo a vontade do meu Pai que me enviou. Ele não falou: estou aqui curtindo, eu sou poderosão, eu posso fazer qualquer coisa. Você quer ver eu fazer? Vou dar uma demonstração aqui do meu poder. Jamais Jesus disse assim. Jamais Jesus se autoproclamou Deus. Não. Quem sempre proclamou ele como Deus foi quem? Foram seus discípulos, que sabiam quem ele era e qual era a sua missão. E, no fim, Jesus ele só se autoproclamou quando foi perguntado. Pilatos, quando estava julgando, ele disse: olha, você sabe que eu tenho autoridade sobre você para te libertar ou para te condenar. Ele falou: olha, nenhuma liberdade, nenhuma autoridade seria dada sobre mim se meu Pai, se do céu não viesse. E aí Pilatos pergunta a ele se ele é realmente o Filho de Deus. Ele disse: eu sou. Pura e simplesmente. Ele nunca fez questão de ficar se vangloriando por ser o Filho de Deus. Pelo contrário, ele sempre se mostrou manso e humilde. Olha onde Jesus nasceu, irmãos, que é mais humildade que isso. Ele nasceu numa família pobre. Nem berço teve, ele ficou em um lugar onde os bois comiam, numa manjedoura. As primeiras visitas dele não foi vizinho, não foi ninguém, foram os animais. Depois os pastores, depois os 3 reis magos. Então assim, Jesus ele não fazia questão de chamar a atenção de ninguém. Então a religião grega praticava uma cultura chamada narcisismo, ou seja, o ser humano, na cultura grega, acredita-se que o ser humano era o centro de tudo. O ser humano era tipo um deus, sabe? E a cultura romana, que era uma cultura de Roma, uma cultura que queria dominar os povos, né? Dominar os povos, né? O Império Romano, ele reinou por muito tempo. Conquistou muitos povos, dominou, fez escravos, destruía cidades. Sabe? Foi um grande império. Porém, quando Jesus
veio a este mundo, eles dominavam, né, o Estado de Israel, que antes não era Estado, mas hoje eles mandavam em Israel. Então os judeus estavam debaixo dos pés dos romanos. E Jesus vem e enfrenta, né, o judaísmo que fechou as portas para Jesus. Jesus enfrenta os romanos porque os romanos eram o comando naquela época, estavam governando sobre Israel. E Jesus disse: olha, não precisa ficar com medo de eu tomar o reino de César, não. O meu reino não é daqui. Então Jesus fez questão de dizer: olha, a minha luta não é contra você, não. Eu vim aqui para pregar as palavras do meu Pai, o reino do meu Pai aqui. E a mensagem de Jesus transformou milhões de pessoas de todas as culturas e conduziu-as para viver uma vida santa, né? E para se tornar um só corpo. O que é a igreja hoje? A igreja é um corpo unido, coeso, sabe? Por isso que nós chamamos um ao outro de irmão, porque nós consideramos uma família, um corpo ligado um ao outro. Você já viu um corpo separado? Mão separada do corpo, ela está morta. A cabeça fora do corpo, a pessoa está morta. Só é corpo se tiver união, se tiver unido, se tiver coeso. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Atos dos Apóstolos, né? Se quisermos de fato, transformar nosso país, devemos evangelizá-lo, de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eles começaram a dar exemplo de que são realmente um só corpo. No começo, na igreja primitiva, irmãos, quem tinha uma posse e via que o seu irmão estava sem nenhuma, tinha duas posses e via que seu irmão estava sem nenhuma, ele doava uma para o irmão construir a sua casinha. Se o meu irmão está passando fome e eu aqui do lado eu tenho comida, eu reparto com meu irmão. Então todos tinham tudo em comum. Isso é evangelho, solidariedade, união, né? Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Lá tinha uma cultura, né? Lá em Corinto. Eles idolatravam tudo, né? Lá tinha a influência grega, lá em Corinto. E eles começaram a adorar pessoas, né? Paulo, ao levar-lhe o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas num contexto moralmente doentio. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Então, irmãos, a cultura está doente. E o remédio para a nossa cultura está na palavra de Deus. O antídoto. Tá? Ontem assumiu a Secretaria da Cultura a atriz Regina Duarte. Mas não pense que ela vai curar, resolver os problemas da cultura, porque ela só pode amenizar. Só quem pode transformar a cultura do nosso país é o Evangelho de Cristo, através da influência do poder de Deus, através dos princípios bíblicos que norteiam a nossa fé. Fora isso, pode esquecer, né? Então entendam isso. Nós somos seres culturais, nascemos dentro de uma cultura.
mas nós não precisamos sucumbir a ela. Mas podemos, né, destruí-las ou enfrentá-las ou rebatê-las de acordo com a palavra de Deus. Recentemente, hoje nós estamos em março, mas o carnaval é uma cultura também brasileira, satânica, que são 4 dias de carnalidade pura, onde as pessoas se transvestem, homem de mulher, mulher de homem, onde a prostituição rola solto, onde a bebedeira, as drogas rolam solto, onde o homossexualismo rola solto, onde a criminalidade, o homicídio, o estupro aumenta assustadoramente. Mas o que a gente pode fazer contra isso? Ganhar almas para Jesus, tirar do mundão das drogas, tirar da influência do carnaval e trazer para a igreja do Senhor. Assim como tinha milhões de pessoas foliões lá dançando, tem também milhões de pessoas que estavam na igreja buscando a Deus e orando ao Senhor. Então, não vamos nos dobrar à cultura carnavalesca do Brasil, mas vamos influenciar com a cultura evangélica, a cultura bíblica, a cultura de Deus, os princípios de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se assim Deus permitir.